On Dallas, the surprise verdict is in on the death at South Fork. When my fight's tonight. And there was J.R. Ewing standing on the balcony. Tonight. We're gonna turn it on. We're gonna bring you the power. We're gonna light up the dark night like the brightest day in a whole new way. We're gonna turn it on. We're gonna bring you the power. It's coming down the line, strong as it can be, to the courtesy. Então aí vai, galera do Porto Alegre Revival, né? A tentativa aqui é de fazer um vídeo explicando como funciona o processo de salvação, né, o mais rápido possível, né? Essa é a melhor explicação que eu encontrei, né? Eu tentei fazer o mais rápido possível, mas a ideia aqui é que talvez quem ainda nunca ouviu falar, quem não é convertido ainda, nunca ouviu falar sobre pecado, ainda não está convencido de que a gente realmente é pecador diante de Deus, acha que tá tudo certo, que eu não tenho nada, eu sou um cara bom, entendeu? Esse cara aí não adianta olhar esse vídeo porque ele não vai entender nada, entendeu? Mas de repente, alguém que está tentando explicar o evangelho para alguém e não consegue, né? Pode ser uma boa forma aí da pessoa entender, né? Porque a pessoa faz comparação, né? Como é que um cara que deve muito, né? Como é que Jesus vai pagar o pecado dele, né? Vai pagar a dívida dele e eu que não devo quase nada, eu sou um cara bom, eu sempre fiz tudo certo, né? Tá injusto isso aí, eles acham que isso é injustiça, entendeu? Então essa talvez é uma maneira da pessoa entender que Jesus teria pago também o pecado daquele cara muito ruim, ou do cara mais ou menos, ou do cara que não faz quase nada. Todos esses caras seriam cobertos por Jesus, entendeu? Eles que rejeitaram, né? Eles que quiseram, de certa forma, escolheram, né, ir para o inferno e pagar o seu próprio pecado, rejeitando o evangelho. Então o processo de salvação funciona mais ou menos assim. Vamos supor que a gente tem um cara que é muito pecador, né, que é muito ruim, né? Um cara que fez coisas muito erradas, assim, né? Vamos dizer um Hitler, assim, um genocida, né? E temos um cara que já não foi tão pecador assim, né, contra Deus, né? A dívida dele com Deus não é tão grande assim, né? E aí vai dizer, vamos dizer, um cara mais ou menos, né? Um cara que é um ladrão ali e tal, sequestrador. Tem um outro cara que é, vamos dizer, um estelionatário, né? E um outro ali que esses dois últimos aqui são dois caras normais, vamos dizer assim. Pai de família honesto e tal, que vai na igreja no fim de semana, mas caras que cometem pecados também, porque todos nós somos pecadores, né? Daí Deus propõe Jesus, né? Jesus é a proposta de salvação, é o caminho que Deus escolheu para que a gente possa ser salvo. Então ele coloca Jesus, né? Ele propõe, né, a salvação através de Jesus. Jesus diz bem claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E eu vou pagar o teu pecado. Então vamos supor que esse cara aqui que deve 50, né? O pecado dele tem valor 50, ele passa por Jesus, ele entrega ali na cruz o seu pecado, Jesus paga por esse pecado e ele sai do outro lado limpinho, né? Ele sai do outro lado ileso, né? Mas como assim ele sai ileso? Ele não vai pagar? Não, Jesus pagou o pecado dele. Esse de 20 é a mesma coisa, ele só devia 20, mas ele teve que passar por Jesus igual, ele teve que passar pela cruz. Esse de 600 também, o cara deve 600, o cara é muito ruim, o cara fez muita coisa ruim, entendeu? Não interessa, Jesus diz, eu pago pelo teu pecado. Não tem problema, eu pago. E no momento que Jesus pagou, tá pago, entendeu? Jesus pagou, ele sofreu, ele pagou por esses pecados. Então esses três caras passaram por Jesus, passaram pela cruz, deixaram ali o peso dos seus pecados e agora eles são limpos, são salvos do outro lado. Esses outros três não. Esse cara que deve 30, o que deve 100, o que deve 1000, eles rejeitaram, eles disseram, nós não queremos Jesus. Ali, eu fiz um sinal de eterno ali, ó, para dizer que Jesus, ele poderia pagar também por esses outros. Ele tem poder, ele tinha crédito, vamos dizer assim, com Deus, para pagar por esses três também, mas eles não quiseram. Como eles rejeitaram, cada um deles vai ter que pagar o seu próprio pecado. Ele não vai pagar mais do que aquilo que ele fez, ele vai pagar exatamente o peso do próprio pecado. Então, se ele foi um cara muito ruim, ele vai pagar muito. Se ele foi um cara mais ou menos, ele vai pagar mais ou menos. E se ele foi um cara que não fez quase nada ali, fez algumas coisas, ele vai pagar, mas ele vai para o inferno para pagar esses pecados, né? O inferno não foi criado para o ser humano, ele foi criado para o diabo. Mas se tu não passa por Jesus e não pega a tua dívida e coloca na cruz, né? Tu rejeita a obra de Deus, rejeita aquilo que Deus te propôs na cruz com Jesus, só tem um caminho, tu vai ter que pagar por esse pecado eternamente no inferno, né? A Bíblia é bem clara em relação a isso, né? Depois que você vai para o inferno, você não tem mais nenhuma chance de ter os seus pecados pagos por ninguém. Você mesmo vai ter que pagar por eles para o resto da eternidade. E aqueles outros três ali, do contrário, né? É totalmente o contrário. Jesus pagou já o pecado deles na cruz, já está pago, derramou o sangue dele, ele foi crucificado, morto, né? Botaram coroa de espinho na cabeça dele, chicotearam ele,
ele realmente pagou na carne mesmo, ele derramou o sangue dele para pagar por aqueles pecados, pela dívida daqueles caras ali. Então não faz diferença se o cara devia 600, se o cara devia 50 ou se o cara devia 20, entendeu? Que é o meu exemplo ali, não faz diferença. Então um não vai olhar para o outro e vai dizer, bah, Jesus, mas tu pagou, né? O cara devia 600 e tu pagou 600, eu só devia 20. Não, ele vai dizer, graças a Deus, Jesus pagou o meu pecado e eu tô salvo, irmão. E o outro cara que devia 600 também, meu Deus do céu, Jesus, muito obrigado, eu devia muito, eu era um cara muito ruim, entendeu? Eu merecia estar lá no inferno, mas tu pagou o meu pecado. E é por isso que esses três aí, os caras que foram salvos, a gente vê esse monte de gente aí falando de Jesus apaixonadamente. O pessoal é louco por Jesus, e é Jesus de manhã, é Jesus de tarde, é Jesus de noite, é Jesus na hora de comer, vai comprar uma camisa lá, já compra uma camisa de Jesus, e é Jesus. Por quê? Porque Jesus pagou o preço por eles, entendeu? Pagou uma dívida que eles não tinham como pagar. Tu não tem como pagar para Deus isso aí. Como é que tu vai pagar? Tu acha que tu vai fazer uma obra boa e a tua obra boa vai compensar uma obra ruim? Não vai, entendeu? Esses caras, eles são eternamente gratos a Jesus por ter pago esse preço por eles na cruz. Já os outros caras vão pagar lá no inferno, e daí um não adianta olhar pro outro e dizer, mas eu só devo 30, mas eu devo 100, e o outro vai dizer, eu sou o Hitler aqui, eu matei um monte de gente, eu devo 1000. Grandes coisas, vai estar todo mundo abraçado com Satanás sendo castigado. Deus vai cumprir. Deus diz que vai castigar Satanás e aqueles que o seguirem. Aqueles que não tiverem seus pecados cobertos por Jesus vão pagar pelos seus próprios pecados no inferno. Eles poderiam ter seus pecados pagos por Jesus, mas eles rejeitaram o evangelho, eles rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram o caminho de salvação que Deus deu para eles, e agora eles vão ter que pagar pelos seus próprios pecados no inferno. Então fica a minha contribuição aí para tentar explicar essa situação. Forte abraço!